Voltamos. Oi, Xiomara. Oi, pessoal, vamos voltando. Márcia, Valesca, Carol, enfim. Tá, eu vou ver um dia aí pra eu fazer uma live aqui, uma divulgação do workbook pra explicar ele pra vocês, ok? Mas então, aí, quando a gente tem falando da crise existencial e associada ao processo depressivo, o que acontece? Na depressão, a ideação suicida, ela é um sintoma. Às vezes começa com pensamento de morte, e pensamento de morte é assim, podia logo ter uma doença e acabar logo com isso, ou então, poxa, podia sofrer um acidente, porque aí assim, acontece um acidente, resolve tudo, não foi culpa minha, a pessoa começa a não se importar de coisas ruins acontecer com ela. Isso é pensamento de morte. E aí depois começa o pensamento suicida, que às vezes começa de uma forma assim, cara, e se eu simplesmente tropeçasse aqui na rua e caísse debaixo de um carro? Aí a pessoa assusta com o próprio pensamento, né? Então, no processo depressivo, a ideação suicida, ela é um sintoma. Porque o cérebro já entrou num mecanismo de adoecimento tão importante e que ele perdeu o que há de mais precioso, que é o que ele faz de melhor, que é uma máquina de sobrevivência, né? E por que no processo depressivo a gente entra isso? Muito bem compartilhar seu medo aqui conosco. Ô, Flávia, você não tem noção, é muita terapia, menina. Para conseguir etapa por etapa, né? Então, o que eu falo? Eu fiz, olha só, olha que coisa interessante. Quando eu comecei a fazer as lives aqui, eu fiz uma live sobre depressão e deixei ela lá no YouTube. É uma das lives que tem menos acesso. Eu não fico olhando não, mas um dia eu fiquei curiosa para saber, que me falaram, que eu fui investigar isso, e a live menos assistida é essa sobre depressão. E eu fiquei pensando, que curioso, né? Tudo bem, o público é um canal sobre autismo, então as pessoas buscam mais sobre conhecer sobre o autismo. Mas a depressão é muito comum no autismo, tá? E aí, cara, gente, é importante a gente entender o processo da depressão. E aí, resumindo, é o seguinte, eu sempre falo isso, que a gente tem um cérebro na cabeça, ok? O cérebro é um órgão como qualquer outro órgão, então, como qualquer outro órgão, ele também adoece, tá? Se você tem uma infecção nos olhos, que é uma conjuntivite, você vai no oftalmo. Se você tem uma infecção na garganta, você vai no otorrino. Se você tem uma infecção no estômago, algum problema no estômago, você vai no gastro. E assim vai. O corpo humano, ele é todo dividido em especialidades médicas, ok? Muito bem. Você tem um órgão na cabeça, que é o cérebro, tá? E esse órgão, ele adoece como qualquer outro. Só que os sintomas dele não é tosse, não é febre, pode ser dor, porque aí a fibromialgia vai ter a ver com esse funcionamento cerebral. Mas os sintomas, quando esse órgão adoece, se não for sintomas neurológicos que são visíveis, né? Em função, por exemplo, de um traumatismo craniano, de um AVC, de um tumor cerebral, enfim. Quando esse órgão adoece de forma clínica, vamos dizer assim, os sintomas, a gente não reconhece os sintomas do adoecimento desse órgão como sintomas, porque eles são muito familiares nossos, do dia a dia, irritabilidade, sentimento de culpa, dificuldade de atenção, tristeza, choro, perda de apetite ou aumento de apetite, enfim, é tudo muito corriqueiro e familiar. Então a gente não percebe aquilo ali como adoecimento, né? Mas na depressão a pessoa já está fazendo força demais para estar vivendo. Quando ela chega a nível de pensamento de morte para ideação suicida, é um pulinho, e aí ela já está numa depressão de moderada a grave, ok? E que a gente não considera a possibilidade de procurar um médico.
né? Por quê? Porque tem o estigma da psiquiatria. Ai, meu Deus. Ok, ignorância da gente. Mas agora, pelo menos vocês que estão aqui não são ignorantes, porque agora vocês já sabem que a gente tem um cérebro na cabeça e que ele é um órgão que adoece, ok? Então começou a fazer força demais, tá percebendo que e não tá progredindo. Uma crise existencial é uma coisa pontual, né? Mas de uma crise existencial, se você não conseguiu desenvolver os próximos passos, pode ser que você comece a entrar em processos depressivos, porque como que esse órgão adoece? Nível elevado de estresse, excesso de trabalho, má alimentação, ok? Má alimentação afeta o cérebro e gera depressão, e contextos sociais, profissionais, enfim. Começou a fazer força demais para viver, para tudo. Lembra da técnica, a teoria dos 3 T's. Tudo tem uma técnica. Começou a fazer força demais, porque tá errado. Você tá indo pro caminho errado, né? Aí tinha começado a falar lá na outra parte que assim, eu vou contar para vocês como que a gente pode utilizar a sabedoria do nosso corpo para a gente tomar decisões, tá? Então, imagina que todos nós, eu falo isso, todos nós temos um termômetro interno e a gente vai sentir muito isso nessa região. Tecnicamente, a gente pode chamar ele de nervo vago, da teoria polivagal. Quem fala muito disso é o pesquisador, o autor dessa teoria é o Stephen Porges. Então, o nervo vago, ele promove essa sensação que muitas vezes a gente tem de aperto no peito, com a sensação de bem-estar e relaxamento, tá? Quando você tem que tomar uma decisão, faça esse exercício em algum momento, ok? Você tem 2 decisões para tomar. Uma te parece simples, te parece fácil, assim, vantajosa porque não vai te dar muito trabalho, ok? Só que lá no fundo aqui fica um apertinho. É sutil, mas fica um apertinho. Mas você fala, cara, mas assim, tá tudo mais fácil aqui, né? Vamos ficar por aqui. Por exemplo, uma escolha de profissão. Minha mãe é médica, então mais fácil se eu escolher medicina, porque aí já engata tudo, né? A gente já trabalha junto, tá? Mas lá no fundo fica um negocinho aqui, ok. A outra opção, ela parece mais trabalhosa, ela vai te dar mais esforço, vai precisar de um esforço maior, aparentemente. Você vai ter que construir coisas, mas quando você pensa nela, você se irradia, energia de vida. Aqui a gente chama de sensação de peito aberto, de bem-estar, sabe? Nossa, muito legal, entende? Experimenta, pode ser com situações simples, que esmalte que eu vou passar, ok? Ou então que corte de cabelo, que roupa que eu vou usar, o que eu vou comer. Experimenta sentir informações corporais para você se embasar para tomar suas decisões. Sentir um apertinho no peito, talvez não seja por ali, talvez você esteja querendo evitar um esforço aparente, porque vai facilitar, mas não ressoa com a sua verdade, não ressoa com aquilo que é a sua essência. E nas crises existenciais é um convite total para a gente entrar em contato com a nossa essência. E nós não fomos ensinados a ter essa prática de encontrar a nossa essência, ok? Então faz essa experiência. É um termômetro interno entre 2 opções. Como fica a sensação aqui? Parece fácil, menos trabalho prático aqui para fazer, mas lá dentro um aperto no peito. Ou parece trabalhoso todo um caminho que eu vou construir. Por exemplo, terminar um relacionamento. Quando você pensa em terminar o relacionamento, aí você pensa, nossa, vai ser ruim porque eu tenho que comentar para a pessoa, passar aquela parte difícil, mas quando eu penso em terminar, que eu não vou estar nessa relação, ai, dá um alívio, coleguinha. Desculpa te informar. Mas aí é questão de tempo, ok? Mas você fala, não, mas se eu terminar esse relacionamento, aí os amigos são os mesmos, vai dar muito trabalho, ou já é casado, aí tem divisão de bem, aí eu vou ficar. Mas lá no fundo, aperto no peito,
ok, você pode arrastar o resto da sua vida assim, mas não é sem consequência, né? Não é sem preço, ok? O pensamento suicida como sintoma para depressão não é obrigatório, né? Porque já tive, ou tenho, não sei, depressão e não tive pensamento. Não é obrigatório, é um dos critérios, mas não necessariamente uma pessoa depressiva vai ter pensamento suicida. Se tiver, ela já tá num nível escalonado aí de moderado para grave, ok? Então, convido vocês a ver essa questão, tá? E quando uma coisa dá o quentinho no peito, você vai, segue essa escolha. Mas à noite na cama parece que se está fazendo tudo errado, peito apertado, é diferente, né? Pois é, aí, Flávia, é o seguinte, o que gerou o peito apertado? Aí dá o quentinho no peito. Aí você vai, segue essa escolha, tá vivendo. Só que nesse seguir essa escolha, está vivendo ela, em algum momento pode aparecer um desafio, uma ameaça, e aí você pode ir para uma crença limitante sua. Nessa hora, no nosso padrão antigo de medo e culpa, a gente cria esse medo. E aí a gente desconecta com a nossa essência e vai fazer aquilo para o qual nós somos treinados, mas sem o sentido maior da vida, que é a autossatisfação, entendeu? Então, por isso a prática da regulação emocional, de verificar o que é essa tensão aqui, o que é essa angústia no peito. Às vezes o que está ali é a voz familiar de um pai, de uma mãe falando, isso vai dar certo, você não vai conseguir. Crenças que a gente cresceu, sabe? Essa questão de tempo pode demorar. Já atendi casos que durou de 15 ou 20 anos. Sim, Patrícia, pode demorar uma vida inteira, né? Mas não é sem preço, porque o corpo cobra o preço. Aí a gente vai ver as somatizações, enfim. Mas e essa escolha da pessoa precisa ser respeitada, porque é o que ela consegue, né? E aí é todo um trabalho para ela, às vezes, romper com questões sistêmicas mesmo, né? De vida. Então, assim, eu já falei numa outra live sobre a questão do como eu posso dizer, da gênese do pensamento suicida, né? Ou da ideação suicida. Quando é que uma pessoa sai desse mecanismo de sobrevivência, que é o cérebro, para uma coisa de autoextermínio? É muito incoerente, né? Mas a base do pensamento suicida é quando a pessoa ela se sente totalmente em desamparo, totalmente desprotegida e sem saída, ok? E daí entra a importância da questão social da gente, né? Da importância da socialização, das relações sociais para o cérebro. Uma das formas que o cérebro se autorregula, que o nosso corpo, que a gente se regula emocionalmente, é através de um outro ser humano, que é o que acontece, por exemplo, nas psicoterapias. O terapeuta, ele é um ser humano ali que está dando suporte para aquele outro ser humano sofrer sua dor e não ser destruído por ela. Então, quando tem um outro ser humano dando suporte, quando a gente se sente amparado, a gente começa a sair dessa questão da ideação suicida. Mas uma pessoa num processo depressivo, que a vida dela não tem sentido. Ela sente que ninguém gosta dela, que tudo que ela faz está errado, que todo mundo está sentindo raiva dela. Ela se sente hiper, super sozinha. Um outro dos sintomas da depressão é a perda do interesse social, tá? É o isolamento social. E aí, imagina, se eu já me isolei socialmente e se a questão social ela é importantíssima para a regulação emocional, aí eu começo a ter um problema. E cada vez vai se fechando mais, quando a pessoa se sente totalmente em desamparo e que ela sente que ela vai decepcionar, etc, etc, a vida dela perdeu o sentido. Porque um dos grandes sentidos desse funcionamento cerebral é o social, ok? Inclusive no autismo, tá?
Então, assim, mas o autista não tem interesse social. O autista tem interesse social, sim. Só que muitas vezes ele tem tantos traumas e ele tem tantas inabilidades que aí isso tá muito atrapalhado e disfuncional. E aí fica um conflito. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Decido não ir, fico em casa sozinha, me sentindo mal. Pô, mas também, tá vendo? Ó, né? Tá certo, ninguém vai gostar de mim mesmo, não. Pessoa complexa dessa tem mais que ficar sozinha, tá? Então, o autista, ele vive um conflito social importantíssimo. Mas quando ele aprende a se mover no social, a fazer amizades, a escolher essas amizades, a ter habilidades sociais. E ter habilidades sociais não significa se tornar, treinar só habilidades neurotípicas, é aprender a partir do seu eu, da sua essência, como é a sua socialização. Isso é vida, tá? Isso é vida, ok? E aí, o que acontece, né? Quanto mais sozinho a gente sente, mais em desamparo a gente sente. E daí a gente saber que o cérebro funciona assim, é igual você saber que um diabético não pode fazer uso, consumir o açúcar, por exemplo, ok? A gente tem que saber que quando o cérebro começa com mecanismos de isolamento social e que você passa a perder interesse social, isso é sintoma. Sintoma, ok? Se o diabético comer um açúcar, uma coisa lá, a glicose dele aumenta. Se você começa com isolamento social e perdendo isso cada vez mais, isso é sintoma. Pode investigar. Pode ser sim uma questão depressiva, pode ser neuroinflamação, que é muito comum no autismo pelas questões alimentares. E aí, quanto mais sozinho eu me sinto, mais em desamparo. No autismo, isso tem um agravante porque ele não consegue muitas vezes se expressar e muitas vezes ele já tem uma experiência de não se sentir compreendido, porque empatia é um problema dos dois lados, ok? E o neurotípico não consegue ter empatia com o autista, então ele não se sente compreendido e de fato ele não é compreendido, porque são mundos diferentes. Nisso, o autista ele tem uma vulnerabilidade muito maior para o suicídio, tá? Agora, uma pessoa, a Patrícia tinha mencionado, uma pessoa que não está em depressão e entra em crise existencial, né? Pode acontecer que mesmo ela não estando em depressão, ela entrou numa crise existencial e por várias questões ali, em muitos movimentos suicidas, é um ato impulsivo. Quando a gente entra numa crise existencial, não é algo confortável, gente. Assim, é muito doído. Tem crises existenciais que gera dor física, né? Porque você chega no fundo do poço mesmo, de falar não faz sentido, as relações, tal, dor no peito, choro doído. Vivencio isso em muitos momentos, tá? Então, no momento desse, uma pessoa que entra numa crise existencial, não estando num processo depressivo, dependendo dos próprios recursos internos que ela tem ou não, ela pode ter um ato impulsivo de suicídio. Em muitas crises existenciais, eu já questionei qual era a razão de viver, tá? E não estando num quadro depressivo. E eu sei pessoalmente aqui pontuar a diferença, porque eu já estive num quadro depressivo, numa depressão que eu não percebi que era e se arrastou por muito tempo, depressão clássica, assim, sabe? E que foi quando ela chegou no ápice ali de pensamento de morte, de falta de sentido total, de não ter força, tal, que eu comecei a me dar conta, né? Entrei numa insônia importante, falei, tem alguma coisa que não está bem. Então, assim, dependendo da personalidade, dependendo de contexto social,
dependendo de vivência interna, de recursos internos da própria pessoa, em algum momento de crise existencial sem depressão, uma pessoa ela pode cometer um suicídio sim. Tá? Se ela se sentir em desamparo extremo, isso é importante a gente entender a base do suicídio. É um desamparo extremo, que eu sinto que não tem ninguém ali por mim, ok? Na crise existencial forte é como uma ideação suicida, em alguns casos até mesmo a tentativa. É sim, Patrícia, é verdade, tá? Até por essa razão, né, que eu comentei, nós não fomos ensinados e educados a conhecer isso em nós, das crises existenciais inerentes ao ser humano, né? Então, vamos pensar numa época dessa de quarentena, e aí acho que a gente vai ter surtos de suicídios, infelizmente. Uma pessoa que construiu a sua vida numa base empreendedorista, nem sei se é essa palavra exata que eu queria falar. Enfim, com um profissional, um empreendedor bem consolidado, etc, etc. E caramba, tem empresários assim muito experientes quebrando, né? Isso é uma coisa absurda. É morte de pessoas, é morte de empresas, é morte de casamento. Então, isso é um momento que traz uma crise existencial importantíssima, né? Num momento desse, se o cara perde ali a razão da vida dele, ele pode cometer, sim, ele pode ter uma tentativa e ele pode, de fato, conseguir, né? Envolve também o tabu da morte. Somos ensinados a ter horror da morte como se ela não fosse parte da vida. Sim, da morte do outro e da nossa, a gente não fala sobre morte, né? Sobre a finitude, sobre a nossa perda, a perda dos nossos entes queridos. Tem um livro muito bacana que eu super recomendo, que é A Morte e o Morrer, da Kubler. Gente, eu com o nome é uma tragédia, né? Rosa Kubler, acho que é isso. E inclusive fala do ciclo do luto, e eu acho que muita gente passando lutos agora, né? Luto da perda da vida que a gente conhecia, da perspectiva que a gente... Perder uma ilusão dói tanto ou mais do que perder pessoas, depende dos seus vínculos aí. Então eu recomendo a leitura desse livro, A Morte e o Morrer, da Rosa Kubler-Ross. Kubler-Ross. Isso, eu esqueci o nome dela. Mas o livro, A Morte ou Morrer, né? Então a gente está num momento que convida a gente a pensar, a refletir sobre a nossa existência, sobre a razão pelo que move a gente. E é muito... não vou falar que é o que define, mas a probabilidade maior é quando a gente está preso no ego, que é uma coisa mais terra-terra, mais materialista, e você vive em função disso, do ter. Se você perde aquilo, você perde você. Então, muitas pessoas com fragilidades na autoestima, elas aprenderam que a autoestima dela está no valor do que elas produzem. E se eu não estou produzindo, eu perdi todo o meu valor. E se eu perdi o meu valor, ninguém vai estar ali por mim. Desamparo total, suicídio. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele vai trazer muitas dessas questões, ok? E assim, gente, percebeu esse movimento? São poucas pessoas, de fato, que a gente tem para conversar sobre isso. E é muito triste. Quando alguém chegar para conversar com você sobre questões existenciais, escuta aquela pessoa, sabe? Se interessa, mas como é esse pensamento para você? Porque a pessoa já está se questionando a existência, o valor dela, a razão da vida dela. E aí ela vai conversar com você e ela percebe que aquilo não faz sentido para você, sabe? Então, assim, esteja ali para o outro. Mas muitas vezes vai ser você que vai precisar. E se você não encontrar isso nas pessoas do seu círculo, procura um profissional para fazer isso. E isso não é frio, eu te garanto, a psicologia não é fria,
tá? Ali você vai encontrar um outro ser humano, claro, tem profissionais e profissionais, mas procura um profissional. Ah, mas eu vou pagar para conversar com alguém? Porque vai ser uma conversa diferenciada, né? E se existe esse profissional é porque ele tem uma razão de ser, ok? Que a sociedade ainda não desenvolveu. O dia que a gente tiver um treinamento emocional, habilidades emocionais, enfim, talvez não exista a psicologia, né? Mas até lá, precisou, procura, tá? Ainda bem que tem sessão amanhã. né, Aninha? A gente já emenda, né? Eu sinto que é quase emendar a coisa, né? Termina a live aqui e já vai pra sessão amanhã. Oi, Fê, tudo bom? Beijo pra você. Gente, e aí assim, era isso que eu queria trazer, são questionamentos pessoais, são vivências pessoais, e que já que eu tenho esse espaço aqui, e que tem as pessoas, eu fico pensando, se os meus questionamentos aqui trouxer a possibilidade de alguém enxergar uma janelinha diferente ali para ela e ficar curiosa e falar, o que tem ali? Deixa eu ver isso então. Caramba, isso está dando sentido para minha vida, né? Então, hoje foi um dia difícil, porque eu comi o que eu não devia, domingo, 2 dias depois eu sei que eu vou passar mal, passei muito mal, desmarquei meus atendimentos, aí me sinto mal, mas depois eu me acolho, etc. E eu tava, faço ou não faço a live? E eu pensando, gente, é o que dá sentido pra minha vida, né? E aí isso me reenergiza aqui. Penso que a psicologia teria outras muitas coisas a cuidar. Muitas outras, né? Muitas outras, Paty. Mesmo que a clínica não fosse mais necessária. Sim, porque é vasto, né? Onde tem comportamento. Gratidão por cuidar da minha filha querida. Alice. Alice é mãe de quem, gente? É a mãe. Já tô até aqui criando hipóteses. É a mãe da Valesca? É a Alice, porque foi a única que falou aqui. Me imitou em que, Luanda? Fiz live de mais de uma. Mas não é empolgante? Você entende? É empolgante, é muito legal isso. Hoje eu tô mais bonita. Gente, pois é, tô mais bonita. Ai, aqui tem um espelho na minha frente. Ai, obrigada, dormi o dia inteiro. Minha cutis ficou boa depois que eu dormi o dia inteiro. Ai, da mãe da Valesca. Olha só, eu conhecendo mãe de paciente minha aqui. Prazer, Alice. Muito legal isso, gente. Adoro. Né? Gente, obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade de vocês estarem aí e de eu ter essa possibilidade de experimentar de uma forma que faz sentido para mim, né? Porque aí o que eu já brinquei, né? Tem pessoas que se interessam por aquilo que para mim são questões existenciais, né? Que dependendo, tem amigos meus que, cara, eu não vou procurar eles para falar, certo? Então é isso, gente. Depois eu vou fazer uma live só sobre o workbook, mostrando para vocês algumas coisinhas, tá? E aí, mas quem tiver interesse já está disponível, é só entrar em contato comigo direto. Beijo para vocês. Tá, ontem uma professora que me acompanha me procurou, pois desconfia estar no espectro. Está tendo crises por ter que fazer lives e pensando em largar tudo. Eu li o seu post lá, Camila, né? Ressignificação, né? Não fugir do desconforto, mas fazer uma ressignificação nessa dificuldade, olhar o que está por trás ali. E aí, eu acho que você já deu esse suporte para ela, né? Acho que o estímulo bilateral lá, o EFT, gente, vamos fazer EFT para regular corpinho, né? Para regular a tensão. O Arthur chegou aqui, estamos encerrando, Arthur. Beijo para você, Arthur. Tá por onde? Pela terrinha? Belém, que ficou um caos na quarentena. Enfim, então usem e abusem
das técnicas de regulação emocional. Em crise existencial, as técnicas de regulação emocional, elas são boas conselheiras, tá? Super recomendo, porque elas convidam, elas nos ajudam a fazer esse mergulho, tá? Belém. Belém virou um pequeno caos, né? Gente, então, ó, beijo, beijo pra vocês. E aí, um abraço grande pro pessoal de Belém, que eu sei que ficou em situações... O meu ciclo social ainda é de Belém, porque tive tempo de fazer um ciclo social novo, então continua virtual, né? Beijo, gente. Fui. Beijo, beijo.